Esse dia eu estava vendo um testemunho dos nossos irmãos na África. Sabe como é que eles estão morrendo? Alguns bandidos, terroristas, estão pegando faca, facão, cutelo, cego que não corta. Sabe para quê? Para causar mais dores. Quando vai cortar um dedo, fica lá, ó, e a pessoa sofrendo. Mas sabe o que é o bonito desse testemunho? Que mesmo assim os cristãos estão dizendo: pode me matar, mas eu não nego Jesus. Pode me matar, eu vou continuar firme e forte. É isso que Deus está querendo, irmão. Deus não está querendo só a gente sentado aqui no ar-condicionado, não. Deus está querendo a gente lá naquela praça. Deus está querendo a gente nas celas da casa. Deus está querendo a gente nos impactos. Deus está querendo a gente na nossa vizinhança. Deus quer a gente além do tempo. Isso aqui domingo é para a gente encher, para a gente transbordar e cultuar o Senhor. Mas a igreja continua no meio de semana. E é muito bom receber declarações de amor. Hoje é o dia que muitos pastores nossos vão receber declarações de amor. Se você entrar na internet, você vai ver muitos pastores, culto de pós-pastoral. Você vai ver lá cestas cheias de alimento, aplausos, bolas, as pessoas aplaudindo, muitos pastores. Aliás, eu já vi alguns que aconteceram pela manhã. É muito bom poder voltar para casa e ouvir a sua esposa dizer: seja bem-vindo, meu amor. Ouvir os seus filhos dizer: papai, eu te amo. É muito bom ouvir declarações de amor, seja com boca, palavra, ou seja com atitudes. Quem está comigo, diz amém. Amém. É muito bom ouvir isso. E quando nós vamos ler agora o texto de Isaías, capítulo 49, nós vamos encontrar uma declaração de amor de Deus para um povo que estava quebrado, um povo que estava oprimido, um povo que estava angustiado, um povo que estava amargurado, que precisava de uma declaração de amor. Irmão, sabe quando você chega em casa e a única coisa que a sua esposa quer é um carinho, uma declaração de amor? Sabe, ela está esperando isso, ela não quer mais nada, é só isso. Ou vice-versa, o esposo, ou o filho, ou a filha, ou o pai, a mãe. E quando a declaração de amor vem, irmão, ela apazigua tudo. A declaração de amor faz parte da vida humana. Mas essa declaração de amor só faz parte da vida humana porque nós fomos criados por um Deus que tem na sua essência o amor. Um Deus que jorra amor o tempo todo. E é por isso que Deus encontra Sião, o seu povo, desmotivado, destruído. Então Deus levanta o profeta Isaías, e através do profeta Isaías, Deus faz uma declaração de amor para o seu povo. Você que puder ficar de pé, fique de pé. Isaías 49, versículo 14, diz assim: mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Olha a declaração de Sião, do povo de Deus, a declaração de alguém que estava amargurado, dizendo: ninguém me ama, o próprio Deus se esqueceu de mim, o próprio Deus me abandonou. E aí Deus levanta o profeta Isaías para dizer, no versículo 15, olha o que ele diz: o Senhor responde, olha a resposta de Deus: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda ama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, vamos ver no 3 agora, 1, 2, 3, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que declaração de amor. Deus encontra o seu povo, pode se sentar, um povo que estava vivendo período de cativeiro, período de opressão, período de amargura. Esse povo, se você pegar todo o contexto do texto, era um povo que estava vivendo um tempo difícil. E aqui era um povo que nasceu na escravidão, era um povo que ouviu falar das coisas grandiosas que Deus tinha feito. E por isso esse povo chegou ao ponto de dizer o seguinte: os nossos pais falaram muitas coisas de Deus, mas nós não estamos vendo nada. Então quer saber? Deus foi Deus dos meus pais, mas Deus nos abandonou. Ele não é o nosso Deus. Deus não está comigo. E quantas vezes na batalha da vida, na luta da vida, nas angústias da vida, quantas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou? Eu estive esse final de semana na casa de um grande amigo e pastor, que passou por uma cirurgia complicada, pelas dificuldades. Ele falou: Maio, a minha vida estava normal, de repente veio um diagnóstico de uma doença, e do nada essa doença me levou para a mesa de cirurgia. E ele disse: cara,
Mas é nesse momento que a gente continua vendo o amor de Deus. A circunstância queria dizer para mim, por quê? Por que isso está acontecendo? Mas a fé de dentro dizia, Deus está cuidando de mim. E esse é um grande amigo, um amigo do peito. E eu fiquei com ele sexta-feira, conversando muito, como foi renovador para mim. Tenho a certeza de que Deus, Ele não nos esqueceu. Esse texto traz algumas lições para nós. E a primeira lição é que esse texto deixa claro que Deus encontra um povo desmotivado, um povo com um sentimento profundo de orfandade. Você sabe o que é esse sentimento de orfandade? É um sentimento, irmão, de uma ferida, de uma emoção caracterizada por profunda solidão, desamparo, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de rejeição. Você sabe o que é isso? Alguém que se sente órfão, mesmo tendo seus pais, mesmo tendo irmão, mesmo tendo tudo, você está deslocado de tudo, você se sente órfão. Você, quando está se sentindo órfão, esse sentimento de orfandade faz de você uma pessoa totalmente destruída, arrebentada. É por isso que algumas menininhas saem da igreja e se entregam a qualquer mau caráter desse mundo, por sentimento de orfandade. Chega um mau caráter desse mundo, fala palavrinhas bonitinhas, leva o coração dela e destrói a vida dela. E vice-versa acontece também com os meninos. É por isso que algumas pessoas se entregam às drogas, às bebidas, à prostituição e tantos outros sentimentos, porque há um sentimento de orfandade gritando dentro. Deus encontra um povo com essa síndrome da orfandade, um povo que estava dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim. É só você olhar para o versículo 14, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Olha que sentimento de orfandade, olha que sentimento terrível de abandono na alma desse povo. É assim que Deus encontra esse povo. E é possível que você esteja aqui nessa noite se sentindo órfão no seu casamento, órfão nos seus relacionamentos com seus pais, ou até com um sentimento de orfandade no que diz respeito ao seu relacionamento com seus filhos, ou talvez você tenha um sentimento terrível de orfandade dentro da igreja. Está aí um mimimi total, uma choradeira total. Deus se esqueceu de mim. Irmão, deixa eu te dizer, ainda que toda essa igreja esqueça de você, Deus jamais se esquece de você. Ainda que teu pai, que a tua mãe, qualquer um esqueça, nunca deixe a orfandade dominar o seu coração, porque nós temos um Deus que é impossível Ele nos esquecer. Deus agora levanta o profeta Isaías e diz, vai lá em Sião, vai lá no meu povo, porque há orfandade no coração deles, há um sentimento perverso de orfandade. Irmão, sabe qual é a pior coisa da orfandade? Que a orfandade rouba de nós a nossa fidelidade. A orfandade rouba de nós a nossa fidelidade em todas as áreas a Deus, porque a gente sempre vai viver como alguém que acha que sempre vai ter que lutar com a sua própria força. Mas quando a gente entende que Deus é Pai, a gente não luta com a nossa própria força, porque eu não sou órfão, eu tenho um Pai que luta por mim. Esse povo estava vivendo uma vida distante de Deus. E sabe, olha aqui para mim os jovens dessa igreja. Sabe qual o grande problema dos jovens desta igreja, das demais igrejas do Brasil? É o sentimento de orfandade. Nós falamos como pai, nós falamos como igreja, mas fazem tudo o que querem fazer do seu jeito, da sua forma, porque tem sentimento de orfandade ali. Quando a gente tem sentimento de orfandade, a gente não consegue esperar em Deus, a gente não consegue aguardar em Deus, a gente não consegue, porque a gente acha que Deus não está nem aí para a gente, então a gente vai querer fazer do nosso jeito, e é por isso que a gente quebra a cara. Esse povo disse, Deus? Que Deus? Deus se esqueceu da gente, somos órfãos, o nosso Deus, o Deus do nosso Pai nos abandonou. Aí Deus levanta o profeta Isaías assim, eu quero que você vai levar uma mensagem para eles, diga para Sião que eu não esqueci eles, diga para Sião que eu ainda estou aqui, que eu ainda estou olhando para eles. Por isso esse povo vira e mexe, vivia adorando outros deuses, criando outros deuses. Por isso esse povo vivia na prostituição, fazendo coisa errada, por sentimento de orfandade. Quando você não sabe quem é o seu Pai, quando você não entende que Deus não é só o seu Criador, que Deus não é só soberano, o Senhor, esse soberano, esse Senhor, esse Criador é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. Você não é órfão,
Você tem um pai. E quando eu entendo essa paternidade, eu não vou ficar choramingando pelo canto, querendo amor de pessoas, amor disso, daquilo, outro. Não. Irmão, eu amo os animais. Inclusive eu tenho um cachorro lá em casa, eu saí esses dias. Irmão, eu saí, ele arruma uma choradeira. Mas tem gente que está trocando, irmão. Vocês sempre estão órfãos, que estão adotando cachorro. Tem berço para cachorro, cama para cachorro, tem roupa para cachorro, tem que ter. Se você pode ter, tem que ter. O bichinho precisa de carinho. Mas o cachorro não é gente. O cachorro não é gente. Aí tem gente trocando. Em vez de dar amor para a gente, dá amor para o cachorro. Dê amor para o cachorro, mas o amor de filho é o pai que tem que dar. O amor de filho com o pai é o filho que tem que dar para o pai. O amor de esposa e esposa tem que ser dado assim. Não pode ser substituído por mais nada. Aí quando você tem sentimento de orfandade, você tenta comprar o teu filho, você tenta comprar a tua filha, porque você é órfão. É um pai órfão, uma mãe órfã. E mesma coisa, os filhos querem comprar, ou os jovens querem comprar suas amizades, ou você quer comprar o seu patrão, ou você quer comprar o seu funcionário. Sabe o que é isso? Sentimento de orfandade, uma profunda rejeição interna. E o diabo fez isso lançando pecado no mundo. Por isso, agora Deus encontra Sião em uma profunda orfandade, dizendo: Deus nos esqueceu. E Deus então chama o profeta para uma conversa e diz: vai até o meu povo e diga para eles que é impossível esquecê-los. Talvez você está aqui nessa noite questionando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Deus me esqueceu? Não, não, não. Ele não te esqueceu. É possível que você tenha esquecido ele, mas ele não te esqueceu. É possível que você e eu, nas nossas rebeldias, deixamos de ser filhos, mas ele nunca deixa de ser pai. Ele continua sendo teu pai, de braço aberto, querendo você. Aí, irmãos, nós ficamos nesse sentimento de orfandade. Eu vou sair da igreja porque eu não tenho carro. Eu vou sair da igreja porque eu não faço isso. Eu vou sair porque não ligaram para mim, porque sentimento de orfandade, não resolvido, não cuidado. Irmão, eu digo isso porque eu não tive pai. E vivi uma orfandade terrível, brigando com os outros, batendo nos outros, arrumando tumulto na escola, arrumando um monte de coisa, até o dia em que eu encontrei Jesus, mudou isso. Agora, Sião está aqui nessa choradeira, nesse mimimi, e nós não temos Deus, nós não temos Pai, Deus que esqueceu de nós. Mas esse clamor deles de orfandade chegou até Deus, e Deus não ficou calado. Deus levantou o profeta para dizer: vocês têm pai sim, o pai de vocês está aqui, vocês só não caíram porque eu estou aqui. Vocês ainda estão de pé, teu coração está batendo, você está respirando, você tem o que comer, o que vestir, você está aqui. Não é porque você é bom, não, é porque você tem um pai que está cuidando de você. O texto bíblico diz isso, que Deus encontrou um povo órfão. Nós precisamos eliminar a orfandade do nosso coração. A segunda lição que nós aprendemos é que diante desse sintoma de frustração, que Deus traz uma declaração de amor. Por isso o tema da mensagem é uma declaração de amor. É diante desse sentimento de orfandade, Deus levanta o profeta e fala assim: leva para eles uma palavra de amor. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo, porque o que Deus está fazendo aqui hoje, nessa noite, é dizendo para você: eu te amo. Deus leva o profeta Isaías 800 anos antes dele enviar o seu filho em carne, como Deus usou poderosamente a Carol para ministrar aqui em um dos hinos. Deus, ele enviou Jesus em carne, a tal ponto de Deus virar as costas para o seu filho na cruz por causa de mim e de você. Deus não esqueceu de você. Deus pega um povo quebrado, e olha o que Deus diz para o profeta. O Senhor respondeu, versículo 15: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta vier esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de ti.
Sabe o que Deus está dizendo? Seu pai, sua mãe, seu irmão, vocês aí podem proceder desse jeito, mas eu não, eu amo vocês. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Ei, povo órfão, povo que está se sentindo excluído, vocês podem estar machucando um ou outro, esquecendo. Talvez tenha até mãe no meio de vocês esquecendo os filhos. Talvez aí tem irmão esquecendo irmão. Tem tudo isso aí por causa da orfandade de vocês. Mas eu continuo aqui, ó. Eu não esqueço vocês. Mas quando a gente está vivendo orfandade, sabe o que a gente faz? A gente coloca a rejeição dos outros para Deus. A gente olha assim: Deus me esqueceu. Mas por que Deus te esqueceu? Porque meu pai não está assim comigo, minha mãe não está assim comigo, porque a igreja não está assim comigo. Ei, não jogue as falhas humanas para Deus, porque Deus é Deus Todo-Poderoso e é impossível Ele te esquecer. Deus leva o profeta até o seu povo para dizer o seguinte: olha, a minha resposta, a orfandade de vocês é o meu amor. A mãe de vocês pode esquecer, o pai de vocês pode esquecer, o líder de vocês pode esquecer, qualquer outra pessoa pode esquecer, mas eu jamais me esqueço de vocês. A resposta de Deus para a sua orfandade nesta noite é: Ele te ama e Ele jamais pode esquecer. Por isso, quando Jesus vem, 800 anos depois, em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, Jesus ensina uma oração. Sabe qual oração? Pai nosso que está no céu. Deus ensina eles a chamarem o próprio Deus de Pai através de Jesus. Deus está dizendo: eu não quero ser só Senhor, eu sou o Pai de vocês. Vocês acharam que eu esqueci vocês? Não, eu estou aqui dizendo: eu sou o Pai de vocês. A orfandade não pode sobressair quando você ouve de forma audível o Espírito Santo dizendo para você: eu não me esqueci de você. Mas qual o grande problema? É que você está ouvindo todo mundo menos o Espírito Santo. E não é porque o Espírito Santo está falando, ele está falando, mas você está tão órfão que você quer ouvir tudo menos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo para você: eu não me esqueci de você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A terceira lição que esse texto nos ensina é que a resposta de Deus para a orfandade do seu povo é uma declaração de amor que reafirma o resgate em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando você está devendo algo para o banco e você não paga, o banco vai penhorar o que você tem. É assim que funciona, não é, Senhor? Quando você está devendo algo para o banco, você comprou uma casa ou comprou qualquer outra coisa. Se o seu carro está como garantia, ele vai pegar o carro. É a garantia. Nós tínhamos uma dívida, e essa dívida era por demais impagável no que diz respeito aos nossos esforços. E essa dívida fazia de nós alguém longe e estranho de Deus. E essa dívida era um pecado. Agora, olha o que o texto está dizendo. O chamado proto-evangelho, o evangelho antes dos evangelhos que nós conhecemos existir, escrito, Deus usou também o profeta Isaías para falar. E olha o que ele diz: todavia, ainda que a mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de ti, porque te tenho aonde? Cravado na palma das minhas mãos. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo: fica tranquilo, daqui a pouco meu filho vem e vocês estão cravados na mão dele naquela cruz. Sabe o que Deus está dizendo através do profeta Isaías? A resposta de Deus para a orfandade do povo é: vocês estão se sentindo órfãos, mas eu já preparei um plano, eu já preparei um projeto, eu já preparei, já arquitetei tudo direitinho. Fica tranquilo, meu filho está vindo e vocês estarão sendo cravados na mão dele. Sabe, irmão, quando você peca, quando você erra, sabe quando você vacila e o diabo olha para você e diz assim: maldito, vou te levar para o inferno. Vai ter que repentinamente o seu coração começa a queimar com arrependimento, remorso no arrependimento, sabe? Aí Deus olha para você, Deus não olha para você com fúria, mas Deus olha para você através da mão do filho, através do sacrifício da cruz. Deus olha e diz assim: você não é órfão, não, eu sou seu pai, eu te lavei lá na cruz, eu te purifiquei lá na cruz, eu não esqueci de você, não, você esqueceu de mim, mas eu não te esqueci não, porque para te ter, eu tive que colocar o meu filho na cruz por você. A resposta de Deus
e para fazer de você alguém que é cidadão do céu. Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo: eu te tenho cravado na palma das minhas mãos. Você sabe o que é isso, irmão? Há 2026 anos atrás, você nem existia como é hoje, e Deus estava te cravando lá na palma das mãos de Jesus. Todos os seus pecados, todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, que nos fazia órfãos, longe de Deus, foram cravados lá na cruz. Por isso, como a Carol disse aqui, Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi por mim e foi por você, porque nós estamos na memória de Deus. Uma declaração de amor tão tremenda, que ainda era a palavra, Deus dizendo: ó, eu vou cravar todos vocês na palma das mãos do meu filho, 800 anos depois. E para nós, 2026 anos atrás, Ele veio e nos cravou na palma das suas mãos. Essa foi a resposta de Deus para os órfãos, e essa é a resposta de Deus para você: ninguém te ama como Ele ama. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz que Ele encravou na cruz o meu e o seu pecado, a célula que era contra nós, nas mãos dele, do lado dele, na cabeça dele, todas as feridas e as chagas dele. Diz Isaías 53: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A resposta de Deus para você é: você está nas mãos de Deus, e é impossível te esquecer, porque toda vez que Ele olha para o seu filho, Ele vê a marca que foi feita, não simplesmente pelo cravo, mas pelo meu e o seu pecado. Então você não é órfão mais. Você tem um pai que lembra de você de eternidade em eternidade, olhando e dizendo: eu paguei um preço por eles. A quarta e última lição, que essa declaração de amor é uma afirmação de Deus, dizendo que é impossível Ele me esquecer. Diga: essa declaração de amor diante da orfandade do povo é uma reafirmação de que é impossível Deus me esquecer. Você já esqueceu alguma coisa na vida? Eu já esqueci o carro na porta da igreja e fui embora. O pastor Douglas faz isso direto. Vira e mexe, a gente vê aí na televisão mãe que esquece o filho dentro do carro, e acontece algumas tragédias. A gente esquece chave, a gente esquece tudo. Não é? É possível a gente esquecer? É, mas Deus não. É impossível Deus te esquecer, porque você está cravado na palma das mãos dele. Então toda a orfandade acaba, toda a orfandade vai embora, porque agora tem a presença das mãos furadas, do lado transpassado, dos pés furados, da coroa de espinho que cravou sua cabeça. E é por isso que hoje nós participamos da ceia, relembrando isso. Mas, como tem aí a nossa cruz, e achamos que é o símbolo da nossa igreja, a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. A resposta do profeta Isaías para o povo, a resposta de Deus, era uma palavra profética, não só para aquele tempo, mas para a eternidade, para mim, para você e para quantos vierem. Se receberem Jesus, não serão mais órfãos, porque agora não estarão mais sob o domínio do pecado, do inferno, mas estarão sobre o poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E quando Deus olha para a igreja, Ele vê as mãos furadas do Filho, Ele vê o sacrifício do Filho, e agora nós não somos mais órfãos, nós podemos clamar: Abba, Pai, porque nós temos um Pai. Eu termino nesta noite dizendo para você que talvez você possa ter esquecido Deus, talvez você possa até abandonado, mesmo vindo na igreja, mesmo estando sentado nesse banco. Talvez é só um princípio de religiosidade. Esquecemos, e eu falo por mim: esquecemos quando deixamos de orar, esquecemos quando deixamos de ler a Bíblia. Está aí o projeto de ler a Bíblia o ano inteiro. Esquecemos quando deixamos de amar e perdoar. Esquecemos quando deixamos de crer de fato que Ele vai voltar para nos buscar. Esquecemos quando deixamos de crer que se morrermos, nós vamos para a glória. Talvez esquecemos porque deixamos de viver uma vida de fidelidade
e a dúvida está aí no seu coração, dizendo uma coisa para você: por que você está nessa igreja? Por que você está vindo aqui ainda? Pode vir na igreja, abandona o Senhor. Tudo isso que o diabo quer que você faça, que você esqueça de Deus. Só que ainda, presta atenção para você, ainda que você faça isso, o pior homem dessa terra, o homem mais miserável dessa terra, eu e você podemos repudiar ele, não gostar nem de ficar perto dele ou dela. O pior homem, o pior assassino, a pior pessoa dessa terra, para nós, Deus o ama. Deus não esqueceu dele. Ele pode ter esquecido de Deus, mas Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu de você. Agora, o que eu preciso fazer? Corresponder a essa declaração de amor. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Sabe o que está dizendo? Que ainda quando eu e você somos infiéis, Ele permanece fiel. É impossível Deus ser infiel, porque Ele é Deus. E eu termino essa palavra dizendo para você nessa noite: eu não sei o que você veio buscar aqui, e sinceramente eu nem sei o que você veio buscar toda semana, mas eu sei de uma coisa: se você quer Deus, tem Deus para você. Se você quer mais dele, tem mais dele para você. E a mesma coisa, você também não sabe o que eu vim buscar aqui. Nós podemos cogitar, mas eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu. Você me conhece no altar, mas você não me conhece em casa. Você não sabe quem eu sou dentro de casa. Agora mesmo ali eu brinquei, você me falou: ô pastor, está estressado. Lembrei do dito da minha terra: vou meter o pé. Lá na minha terra diz muito isso: mete o pé logo. Às vezes, irmãos, a gente esquece de quem nós somos. E eu quero terminar dizendo para você: olhe para mim, diga para a pessoa que está ao seu lado: nunca deixe alguém forjar um caráter em você longe da palavra de Deus. Diga: nunca deixe alguém determinar quem você é. Quando a gente é órfão, você quer ser todo mundo. Você quer ser o pessoal aí na internet, você quer ser todo mundo, você quer viver a vida de todo mundo, porque você é órfão. Mas quando eu entendo quem é o meu pai, quem não me esqueceu, eu só quero ser quem Deus quer que eu seja. Eu só quero ser igual a Deus, mais nada disso. Então, irmão, eu não preciso de mega igreja, eu não preciso de mega emprego, eu não preciso de mega isso, mega aquilo, não preciso nada disso. Eu só preciso ser quem eu preciso ser no meu Pai. Porque o que Deus tem para fazer com a minha vida, Ele vai fazer independente da ajuda de qualquer outra pessoa. Irmão, deixa eu dizer para você, agora como seu pastor, o que Deus, a obra que Deus tem para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha filha, aqui, Ele vai fazer. E ponto final. A obra que Deus tem com a sua vida e com a sua família, aqui, Ele vai fazer. Quem diz amém? E ponto final. Deus vai fazer. Agora só tem um detalhe: você precisa crer que você não é órfão, porque senão você vai passar a sua vida inteira dentro dessa igreja choramingando orfandade. Vamos fazer? Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você fale: eu sou filho do rei, eu sou filha do rei, vamos para cima, vamos conquistar. Eu parei com esse negócio: Deus não me esqueceu. Não, eu ouvi de Deus dizendo que é impossível Ele me esquecer, que eu estou cravado na mão dEle. Eu tenho um pai, a identidade do meu pai e da minha mãe está lá, na minha certidão de nascimento, na minha identidade aqui da terra, mas na identidade do céu está o DNA de Deus dizendo: eu não te esqueci, eu te resgatei lá na cruz, você é meu e é minha. Quantos creem nisso? Amém?